Olá, eu sou Elis, da Assessoria de Comunicação do Instituto Metrópole Digital, e esse é o Papo Metrópole, um quadro voltado a discutir e a apresentar temas relacionados ao IMD. Nesta segunda edição, vamos abordar o assunto Cidades Inteligentes, e para isso contamos com a participação do professor Frederico Lopes. Olá, professor, tudo bem? Olá, Elis. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Então, professor, a primeira pergunta é sobre um evento que aconteceu no mês passado, quando o IMD, junto com a Fierne, FEComércio, Sebrae e Senac, apresentaram aos candidatos à Prefeitura de Natal um projeto de tornar a capital potiguar uma cidade inteligente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que esse conceito quer dizer e quais propostas esse projeto apresentava. É aquela cidade que traz uma infraestrutura, que traz serviços que possibilitam o cidadão viver bem, ser feliz. É ter acesso aos serviços de qualidade, é conseguir morar, por exemplo, próximo ao seu trabalho, onde suas crianças estudam em escolas próximas às suas casas, onde você tem lazer também, você não precisa de grandes locomoções, por exemplo. Uma cidade inteligente é uma cidade onde o cidadão consegue viver bem naquela cidade. E aí, a tecnologia, atualmente, ela traz a oportunidade, não necessariamente está sendo feito, mas ela traz a oportunidade de se fazer muito pelas cidades, muito pelo cidadão. Por exemplo, permitindo que o cidadão consiga participar melhor do processo de gestão da cidade, chegando ao prefeito com suas sugestões para a sua comunidade, para a cidade como um todo. Então ele conseguir chegar. Esse é um dos aspectos, por exemplo, né? Outros aspectos, a questão, por exemplo, de ter serviços melhores de saúde, agendar seus serviços em vez de chegar às 5 horas da manhã num posto de saúde para tentar pegar uma ficha. É um outro aspecto de ter um registro único de cada cidadão, por exemplo, na saúde. Então, se ele vai a um posto de saúde e depois ele vai num hospital, numa clínica, todo o registro dele está condensado ali e o médico conseguir acessar, os profissionais de saúde conseguirem acessar. Então tem vários aspectos, né? Então entrando já nesse documento que a gente entregou aos candidatos à Prefeitura de Natal, mas essa carta ela serve para qualquer cidade do mundo, na verdade. Então são várias diretrizes, a gente escolheu as que a gente julga como principais. O próprio governo brasileiro lançou a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes recentemente, e lá tem mais de 100 aspectos, mais de 100 pontos a serem considerados. Seria muito difícil a gente conseguir comunicar para os candidatos e para a população. Então a gente reuniu 11 diretrizes, ou 11 áreas, na verdade, 1, 2 e 3 pontinhos assim, específicos para cada área, de ações que não são tão complexas de serem realizadas. Nesse documento a gente tem questões variadas. Fala, por exemplo, sobre economia, fala sobre empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo. É sempre interessante estar envolvendo o cidadão, envolvendo as empresas, envolvendo os órgãos públicos em geral. Tá todo mundo junto, tentando discutir os problemas da cidade e resolvendo esses problemas. E já se fala em cidades inteligentes há muito tempo. Por exemplo, no século XIX, Paris foi toda reformada, justamente para tentar fazer com que o cidadão que morava lá conseguisse ter acesso à escola, a trabalho, a lazer, tudo dentro do seu bairro. Então você vê que isso independe de tecnologia e foi feito há 150 anos atrás. Mas nesse momento a gente tem tecnologia aliada para isso. Professor, e por último, eu queria que o senhor explicasse quais as vantagens de morar, de viver em uma cidade inteligente. Eu queria que citasse um exemplo prático de serviço que o cidadão comum pode ter quando mora em uma cidade inteligente. É muito difícil dizer quando uma cidade realmente é inteligente ou não. Tem vários aspectos. Você tem saúde, você tem urbanismo, você tem questões de educação, de mobilidade. Então são vários aspectos que podem dizer se uma cidade é um pouco mais inteligente sobre aquele aspecto. A grande vantagem é que você vai ter melhores serviços para o cidadão naquelas sub-áreas, ou você vai ter um contato maior do cidadão com o gestor. Então se na minha cidade eu tenho um sistema de saúde todo unificado, é muito melhor viver nessa cidade. Eu passei um ano em pós-doutorado em Vancouver, né? E lá eu não sentia, por exemplo, necessidade de ter carro. E aqui no Brasil eu sinto. Com relação ao trânsito lá, eu tinha os aplicativos que eu conseguia saber fazer o meu planejamento, o meu deslocamento, né? Isso para o cidadão é muito interessante. Você poder se planejar. A saúde pública de lá, do mesmo jeito, eu conseguia agendar tudo. Você tinha um ranking, o cidadão dizia, inclusive, qual a nota de cada clínica pública. O ideal é que uma cidade conseguisse chegar a ser muito boa em todos esses aspectos, né? A gente tem que fazer uma mudança cultural em todos. A gente tem que entender o que é melhor, a gente tem que cobrar que isso aconteça, participar e aí sim cobrar dos gestores se isso não acontecer. Muito obrigada, professor, pelas respostas. Obrigada, professor, novamente por aceitar o nosso convite. O Papo Metrópole volta na próxima semana com mais um tema sobre o IMD. Obrigado.